irmãos acham? A Bíblia aí no livro de Gênesis, como diz meu avô Genésio, livro de Genésio, capítulo 7, e o versículo 11. Vamos descobrir isso agora, se vai ter janela ou não vai, né, irmãos? Decorrer dessa pequena palavra que o Senhor concedeu para nós. Então diz assim a palavra do Senhor: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Né? E as janelas do céu se abriram. Amém? Glória a Deus. Então o céu tem janela. A janela do céu é uma frase inteira, interessante. Deus usa esta frase várias vezes nas Escrituras. No texto de hoje é usado para descrever a maneira que Deus derramou a chuva sobre a terra, trazendo o dilúvio. Ela também é usada para descrever o desejo de Deus de derramar as bênçãos sobre nossa vida. Como está lá em Malaquias 3 e no versículo 10, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós advenha a maior abastança. A imagem que temos é que Deus está olhando para baixo para nós. Então, tudo que nós formos fazer, Deus está olhando. No passado tinha um hino que dizia assim: Deus está vendo como chamas de fogo. O refrão dizia assim: Deus está vendo como chamas de fogo. Ninguém se esconde da presença de Deus. Mesmo que você mergulhe as profundezas do mar, se esconde, Deus está vendo. Ou então você sobe num avião e sobe para as nuvens, se esconde lá em cima, Deus vai estar vendo também. Não tem como, né, amados? Não tem como. Deus está olhando você. Então existe uma janela aberta e Deus está olhando. Através da janela do céu, de vez em quando abre, e havia-nos algo que nos precisamos, às vezes é fazer juízos e às vezes é bênção. Muitas vezes Deus abre a janela para nós, mandando bênção, e muitas vezes Deus abre a janela corrigindo a gente, colocando a gente no eixo. Olha, está errado, então você se apruma, né? Então essa janela é aberta dessa forma. Esta noite eu quero focalizar nas bênçãos.
Não vou deixar o juízo de lado, né? Nós vamos focalizar nas bênçãos. Deus abre a janela do céu. Então nós temos, enviou um Salvador. Ele abriu a janela e ele enviou o Salvador. E a ele enviou Jesus para nos mostrar nós como é Deus. E a verdade é que podemos ver Deus na natureza. Eu gosto muito de prestar atenção na natureza. Às vezes você olha as estrelas, às vezes você olha a árvore, o movimento do vento, da chuva. É uma bênção. É a janela aberta e Deus mostrando a sua beleza. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia. A sua obra está registrada no livro de Salmo 19 e no primeiro versículo. Quem pode olhar para o sol? Ninguém, né, amados? E a lua? E a beleza de uma noite estrelada? E dizer que Deus não existe, não tem como, né? É a coisa mais linda quando você se esconde, você vai para a roça, para o sítio, e você olha para cima e vê aquela imensidão estrelada. Parece que estão falando com você. Quem poderá olhar para as montanhas, os rios, os oceanos, a beleza desta terra e dizer que Deus não existe? Não tem como. Até você olhar para essas plantas que não tem vida, mas você vê que Deus, Ele caprichou na mente dessa pessoa para como fazer essa planta. Deus está em tudo, né? A palavra de Deus responde essas perguntas. Diz o sensato: no coração não há Deus, não existe. Está escrito no livro de Salmos, Salmos 14, primeiro versículo também. Também é verdade que podemos ver Deus porque Ele se revela em suas palavras. Quando lemos a Bíblia, podemos encontrar sua assinatura em cada página. E nós pegamos da Bíblia e lemos. Nós vemos a assinatura de Deus. E a sua carta de amor para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor mais lindo? E a nossa mapa para a salvação eterna é a nossa guia para a vida. A melhor maneira de ver Deus é olhar para Jesus Cristo. Amém. Os discípulos pediu a Jesus para mostrar nós o Pai. Mostra a nós o Pai, Jesus. E Jesus disse: aquele que vem a mim, vê o Pai. Está registrado no livro de São João 14, verso 9. Eu e o Pai somos um. No livro de João, capítulo 10 e no versículo 30. Amém. Deus se revelou à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Ele
enviou Jesus para nos ensinar como viver. A história da filosofia e as ciências são importantes, têm seus lugares, mas ela não nos ensina a viver. A palavra de Deus nos diz: existe um caminho, andai nele. Amém. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria dizer para os irmãos que às vezes não precisa ficar aborrecido e preocupado, porque busque ao Senhor primeiro na tua vida, em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deita, dorme, descansa no Senhor, espera nele, como se fosse um pássaro esperando uma comidinha dele para o dia da manhã, porque hoje ele tem uma frutinha para comer, uma sementinha, mas e amanhã, será que vai ter? Mas Deus garante para ele, e para nós também que somos filhos, né? Acrescentando, livro de Mateus 6, capítulo 6, no verso 33. Não é suficiente aprender a ganhar a vida. Devemos aprender a vida, a viver a vida. Vamos ver de novo. Não é suficiente aprender a ganhar a vida. Devemos aprender a viver a vida. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Livro de João, capítulo 10, versículo 10. E ele enviou Jesus para nos salvar. No livro de Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Ainda bem que nos encontrou, né, amados? A crucificação de Jesus foi tudo parte do plano de Deus para nos redimir. Sou grato que Jesus Cristo estava procurando por mim. Glória a Deus. Eu acredito que você também é grato por isso. E ele não parou de me encontrou. Também que o meu programa diz: de coração para coração, estou feliz por ter te encontrado. Acredito que eu estou feliz de saber que o Senhor Jesus me encontrou. E eu encontrei vocês, né? Por isso que eu falo, de coração de Deus para o coração de Deus para o seu coração, e do meu para vocês. Amém. Aleluia. Se você chegou aqui para ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que Deus falou com você essa noite. Sou grato por isso. Glória a Deus. E junto a gente estamos caminhando para um lugar que é a Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, são de cristais, onde o ladrão não rouba, onde não tem traça para roer, onde não haverá dor, onde não haverá pranto. Esse é o lugar que nós esperamos. O nosso Deus foi preparar para ele. Ele disse assim: eu fui preparar-vos lugar e voltarei levar vocês para onde eu estiver, estejar junto. Então nós vamos estar ali junto com o nosso Jesus, olhando nele, tocando
nele, ver os seus olhos, sua pele, como Jesus é. Nós não tivemos esse privilégio, né, amados? A não ser uma carta que uma certa pessoa fez para um certo, não sei quem lá, que perguntou: quem que é esse Jesus? Aí ele começou a descrever uma carta falada quem ele é. Ele é assim, pele clara, não sei o quê, cabelezinho, sabe ele, vocês já leram? Se vocês não leram, eu tenho a leitura, eu posso, não sei se eu mando no privado ou eu mando em particular para vocês. Isso aí vocês têm que ver para onde que eu mando, mas vocês podem ler. Manda no grupo, mas será que alguém não vai achar muito e mandar no grupo? Acho que não, né? Então tá bom. Eu vou mandar no grupo para vocês lerem essa carta que esse indivíduo fez de Jesus. Ela não se encontra na Bíblia, porque, né, aquelas pessoas que se reuniram na mesa, os estudiosos, né, eles procuraram ver qual que era a melhor parte para poder colocar na Bíblia, para nós podermos ler. Inclusive tem umas Bíblias hebraicas, não sei o quê, que é totalmente diferente do que nós lemos. Até acho que eu mandei no grupo, mano. Então, irmãos, mas a gente dá graças a Deus por isso, que nós temos essa daqui para nós lermos, tá bom? E Deus revela através dessa o teu grande amor para conosco. Mesmo? Então, são essas as minhas pequenas palavras para vocês nessa noite, que foi falar da janela do céu, né? Que ela se abre por duas coisas, ou por bênção, ou então por juízo, né? Mas essa noite nós ficamos com as bênçãos celestiais. Eu agradeço a oportunidade.